Então nessa aula a ideia é que a gente faça alguns exercícios sobre o que a gente viu até agora, né? Relembrando aqui que a gente viu distância entre dois pontos, né? Ponto médio e baricentro, né? E também a gente viu condição de alinhamento de 3 pontos. Só que vamos fazer hoje exercício apenas desses 3 tópicos. Distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro, porque são os assuntos da atividade que eu passei para vocês. Então a gente vai relembrar aqui esses 3 pontos, né? Vamos fazer atividades sobre esses 3 pontos. Então vamos aqui. Bom, a primeira atividade é para a gente relembrar aqui a questão como é que se calcula a distância entre dois pontos, né? Então nesse exercício aí eu disse o seguinte, ó, determine a distância entre os pontos dados. Na letra A você tem a distância entre o ponto A e o ponto B, é o que é solicitado. Então o que você vai fazer? Bom, a distância do ponto A ao ponto B, você vai indicar dessa forma, né? E aí como é que você calcula? A distância entre dois pontos, basicamente, a fórmula é o seguinte, você vai fazer a raiz quadrada, né? Sempre tem essa raiz quadrada. Aí, dentro da raiz quadrada, você vai ter a soma de dois quadrados, né? Que quadrados são esses? Um deles é a diferença das abscissas, né? Para quem não sabe, as abscissas é o x do ponto, né? É o primeiro número. Então, a diferença das abscissas aí, no nosso caso, vai ser 5 menos 1. Se você quisesse colocar 1 menos 5, não tinha problema. O segundo quadrado vai ter a diferença das ordenadas. Então, as ordenadas aqui é 2 e 3, né? Que são os segundos números aí quando você dá as coordenadas do ponto, né? Você vai fazer aí 2 menos 3 ou 3 menos 2. Você faz a conta que você achar mais tranquilo para você. Então, eu gosto de fazer aqui 3 menos 2. Basicamente é isso, né? Agora é só fazer conta. Então, você vai fazer aqui a raiz, né? O primeiro quadrado vai ficar o seguinte, 5 menos 1 dá 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. 3 menos 2 vai ficar 1. Você coloca 1 ao quadrado. Resolvendo os quadrados, 4 ao quadrado dá 16. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, né? Que é 1. Portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B é a raiz de 17. Né? E aí, nesse caso aí, perceba que o 17 é um número primo. Né? Se o 17 é um número primo, então você deixa do jeito que está aí, a raiz de 17. Beleza? Não precisa você extrair essa raiz, por exemplo, porque não tem necessidade. Você vai só aproximar o valor, ok? Esse é o valor exato. Na letra B, você tem também que calcular a distância do ponto C ao ponto D. Então, você vai começar basicamente da mesma forma, fazendo a distância do ponto C, né, ao ponto D. Você vai indicar dessa forma aqui, C, D, para dizer que é a distância de C a D. A forma não muda, né? A raizona da soma de dois quadrados. No primeiro quadrado aqui, você vai colocar a diferença das abscissas. As abscissas, no nosso caso aqui, é menos 1 e menos 2. Aí você vai fazer menos 1. O menos é da fórmula, né? E agora o menos 2. Então fica menos 1, menos 2. Você também poderia colocar menos 2, menos 1, né? Seria outra opção e dá a mesma coisa. No outro parênteses, você vai colocar a diferença das ordenadas. Então, você vai colocar o 4, né? E o menos 3 fazendo a diferença. Então, você vai colocar 4 menos da fórmula e o menos 3, que é da ordenada aí. Pronto, montou aqui, é só ajeitar essa conta, né? Vamos lá. Dentro do parênteses aqui, no primeiro quadrado, você vai ficar com menos 1. Esse menos com menos vai ficar mais. Menos 1 mais 2 ao quadrado.
No outro parênteses vai ficar 4, menos com menos aqui vai ficar mais, vai ficar 4 mais 3 ao quadrado. Ok. No primeiro parênteses vai ficar, dentro do parênteses vai ficar menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 vai dar 1. Né? Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 4 mais 3 dá 7. 7 ao quadrado. Ok. Então vai ficar 1 mais... o 7 ao quadrado dá 49. E 1 mais 49 é 50. Então a resposta da distância de C até D é a raiz de 50. Bom, nesse momento, aí você vem aquela coisa. Ó. Perceba que na letra A, eu não tinha muito o que fazer aqui, não tem como simplificar mais a raiz de 17. Na letra B, né? Isso mesmo, Pedro. Na letra B, você ainda pode dar uma ajeitada nessa letra B. Por quê? Perceba que o 50, eu posso fatorar o 50 como sendo 25 vezes 2. Né? Por que eu coloquei o 25 aqui? Porque o 25 eu sei extrair a raiz dele. Então, a raiz de 25 é 5. E 2 eu não vou extrair a raiz, porque é um número primo. Então, dá 5 raiz de 2. Né? Se você não notar dessa forma aqui, você pode pegar os 50 e fatorar em números primos, como a gente tem o costume de fazer, né? Divide por 2, que dá 25, aí divide por 5, que dá 5, divide por 5, que dá 1. Ou seja, 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Aí se você quiser tirar a raiz de 50, é a mesma coisa que tirar a raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Aí você usa aquela propriedade do cancelamento aqui do expoente. Eu cancelo 2 com o índice da raiz, o 5 pula fora. Mesmo raciocínio, beleza? Então, basicamente, distância entre dois pontos é saber aplicar essa formulazinha aí, né? Sem confusão. Ok? Vou seguir. Exercício 2, ele quer que você calcule o perímetro do quadrilátero, né? Do quadrilátero ABCD. Então tá aqui o ponto A, o ponto B, né? O ponto C e o ponto D. Isso aí forma um quadrilátero, um cara que tem 4 lados, e eu quero o perímetro. Ok. Talvez a única dúvida aqui, né, é sobre a questão das coordenadas de cada ponto, né? O ponto A tem suas coordenadas, o ponto B também tem suas coordenadas, o ponto C também tem, e o ponto D também. Né? E quem são as coordenadas desses pontos? Bom, perceba que o quadrilátero aí está numa malha, né? Essa malha tem quadradinhos aqui, ó, com o mesmo tamanho de lados, né? Suponho que isso acontece. Vamos supor que a escala aqui seja 1 mesmo, né? Então, o que acontece? O ponto A, por exemplo, observe que ele está aqui no eixo X. Ele está sendo ligado bem aqui, ó. Então, se você disser que aqui é o 0, então aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Então, a abscissa do ponto A é 3. Né? E a ordenada do ponto A, você vai fazer o mesmo raciocínio. Ó. Esse ponto aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui vai ser o 3. Okay? Então, o ponto A tem coordenadas 3 e 3. Agora, eu queria que vocês colocassem aí, né, dissessem quais são as coordenadas do ponto B. Pode escrever ou pode falar. Quais são as coordenadas do ponto B? Observem bem aí. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil ainda. Vou dar um zoom aqui. As coordenadas do ponto B. 4 e 2. 2 e 4, não? Quanto? 2 e 4. 4 e 2. Menos 4 e 2. Né? Ah, verdade. Ó, perceba que está à esquerda da origem, então esse valor aqui tem que ser negativo, né? Então aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E a altura do ponto B é 2. Então é menos 4 e 2. Então talvez a maior dificuldade aqui seja essa. Depois é só calcular a distância. Ponto C. E aí, o que vocês acham? Quais são as coordenadas do ponto C? Menos 2 e 2.
Menos 2 e 2. Muito bem. Menos 2 E menos 2. e menos 2. Né? Tudo negativo. O terceiro quadrante tudo é negativo. E o ponto D, finalmente, o x dele vai ser 1, 2, 3, 4. E o y também vai ser 4, né? Só que negativo, porque está para baixo. Pronto, finalizamos aí a parte de encontrar as coordenadas, né? Encontramos aí as coordenadas. Agora a tarefa é calcular o perímetro desse cara aí. Para calcular o perímetro, eu preciso saber o tamanho dos lados, né? Para saber o tamanho dos lados, basta eu calcular a distância entre os pontos aqui que formam os lados. Então vamos começar aqui numa ordem alfabética para ficar mais organizado. Vou começar calculando a distância, né, do ponto A ao ponto B, né, para eu ter o tamanho do lado AB. Então basicamente aqui eu vou ter que calcular 4 distâncias, né? Então aqui eu vou tentar ser um pouco mais sucinto para não dar muito cálculo. Então vamos aqui. Então a distância sempre é a soma de 2 quadrados dentro de uma raiz, beleza? O primeiro quadrado é a diferença das abscissas do ponto A e do ponto B. Então olhem só para o ponto A e para o ponto B. Vamos lá. As abscissas são menos 4 e 3. Então você vai fazer menos 4 menos a fórmula e 3, porque é a abscissa do ponto A. Agora a diferença das ordenadas, né? Você vai fazer 2 menos 3. Beleza. O primeiro parênteses aqui vai ficar menos 7 ao quadrado. Eu vou fazer logo. Menos 7 ao quadrado dá 49. 2 menos 3 dá menos 1. Aí ao quadrado dá 1. Então isso aqui vai dar raiz de 50. Como a gente viu na questão anterior, raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Beleza, então aqui, ó, esse lado aqui é 5 raiz de 2. Seguindo aqui, vamos calcular a distância do B até o C. Mesma ideia novamente, vai ser a soma de 2 quadrados, né? O primeiro quadrado vai ser a diferença das abscissas do ponto B e C. Então aqui, menos 4, a abscissa do ponto B, e menos 2, aí menos, né, da fórmula, menos 2. Cuidado com esses sinais aí, que qualquer detalhe você erra a questão só por besteira. Agora as ordenadas. As ordenadas são 2 e menos 2, né? Então vai ficar 2 menos da fórmula, o menos 2, que é o valor que está lá. Vamos fazer aqui essas contas. Dentro do primeiro parênteses vai ficar o seguinte, menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Ao quadrado dá 4. Aqui no outro vai ficar o seguinte, ó, esse menos com menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar 2 mais 2, que é 4. Ao quadrado fica 16. Então aqui vai ser raiz de 20. Aí o raiz de 20 dá pra gente simplificar, né? O raiz de 20, você pode pensar assim, é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 5, né? Beleza? E aí, extrai a raiz do 4, que é 2, aí fica 2 raiz de 5. Então tá aqui 2 raiz de 5. É essa distância aqui, ó, do B até o C. E deixa assim. Beleza. Vamos lá a outra distância, que é a distância do C até o D. Vamos aqui, a distância do C até o D. Vai ser uma raiz, né? Uma soma de 2 quadrados. Vamos lá. Então o C e o D está aqui. As abscissas são menos 2 e 4. Então você vai fazer menos 2
menos 4. As ordenadas são menos 2 e menos 4. Então, menos 2 menos 4. Então, vai ficar... O primeiro parênteses vai ficar menos 6 ao quadrado, né? Menos 6 ao quadrado dá 36. Aqui dentro vai ficar no outro parênteses, vai ficar menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 36 mais 4, 40. Bom, 40 como é que você fatora da maneira que fique legal, né? O 40 você pode fatorar como sendo o quê? 48 vezes 5, né? Ou simplesmente 4 vezes 10. Né? Você pode botar aqui que o 40, vou botar separado aqui. A raiz de 40 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 10. Aí você extrai a raiz aqui só do 4, vai ficar 2 raiz de 10. Né? Porque o 10 também não tem como se simplificar. Então essa parte aqui vai ficar 2 raiz de 10. Beleza. Falta só mais uma distância, que é a distância do A até o D. Do C até o D a gente já sabe que é 2 raiz de 10. Então, finalmente, né, a distância agora entre o ponto A e o ponto D. Mesma formulazinha, a soma de 2 quadrados, né? O primeiro quadrado fica a diferença das abscissas, então vai ficar, aqui é 4 e no outro é 3, então vai ficar 4 menos 3. E agora a diferença das ordenadas, 3 menos a fórmula e o menos 4. Então a raiz, 4 menos 3 dá 1, fica 1 ao quadrado, que é 1. 3 menos 4 vai dar 7, né? 7 ao quadrado dá 49. Portanto, isso aqui dá raiz de 50. Beleza? E se é raiz de 50, a gente já viu que na primeira distância aqui, que é 5 raiz de 2. E fechou, né? Então, você tem aqui os 4 lados do polígono, né? Então, vamos calcular agora o perímetro como ele pediu. O que é o perímetro? É a soma dos 4 lados. Então, o perímetro, vou chamar aqui de P, vai ser 5 raiz de 2, né? Mais 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 10, mais 5 raiz de 2. Esse é o perímetro. O que dá para você fazer aqui nessa soma? Você só pode fazer a soma quando os caras têm o mesmo radical. Então, observe aqui, ó, que o 5 raiz de 2 e o 5 raiz de 2. Ó. Você tem 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Então, na verdade, você tem 10 raiz de 2, né? Ok? Esses outros aí, você não vai poder somar porque os radicais deles são diferentes. Ó. Esse aqui é raiz de 5 e esse aqui é raiz de 10. Então, a distância entre... A distância não, desculpa. O perímetro desse polígono aí vai ficar assim, ó. Vai ficar essa soma. Caso fosse preciso aproximar, né? Aí você ia fazer essas raízes aproximadas. Mas o perímetro exato é esse aí. Não dá mais para você mexer nessa conta, a não ser aproximar. Beleza? Então, só calcular a distância aí, sem nenhuma dificuldade. Vamos lá. Exercício 3. Agora vamos falar sobre ponto médio, né? Nessa questão aí eu peço para você calcular as coordenadas do ponto médio do segmento cujas extremidades são os pontos dados aí, né? Então na letra A, os pontos que estão dados aí é o ponto E e o ponto F, né? Então o que eu estou perguntando de fato aí nessa questão? Se tem 2 pontos, né? 2 pontos formam um segmento de reta, né? São extremos de um segmento de reta. Ele está querendo saber qual é o ponto que está no meio desse segmento de reta. Quais são as coordenadas desse ponto, né? Que é o x do M e o y do M. É isso que eu estou querendo.
É isso o nosso desafio aí nessa questão, certo? Bom, para fazer isso, a gente aprendeu que para calcular o x do m, x do ponto médio aí, você vai somar, né, as duas abscissas dos pontos. Então você vai pegar o menos 1, somar com o menos 3, né, e dividir por 2. Simplesmente assim. Ou seja, você vai fazer a média aritmética das abscissas para achar a abscissa do ponto médio. Então vai ficar menos 1, né? Esse mais com menos fica menos. Então fica menos 1, menos 3 sobre 2. Menos 1, menos 3 dá menos 4. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. E agora você vai encontrar agora o y do m, né? A ordenada do ponto médio. Que basicamente é a mesma ideia. Você vai somar as duas ordenadas. Então você vai pegar o menos 1 meio, somar com 3 meios e dividir por 2. Fechou? Bom, menos 1 meio mais 3 meios, né? Vou fazer aqui bem devagarzinho aqui. Menos 1 meio mais 3 meios. Isso vai dar quanto, né? Quando você tem uma soma de frações com o mesmo denominador, que é o caso aqui, 2 e 2, né? Você repete o denominador e faz a operação só com os numeradores. Então você vai fazer aqui menos 1 mais 3 no numerador. Menos 1 mais 3 dá 2. Então aqui vai ficar 2 sobre 2, né? E 2 sobre 2 dá 1. Então, essa soma de frações aqui de cima vai dar 1. E o 2 aqui embaixo. Portanto, a ordenada do ponto médio vai ser 1 meio, né? Então, conclusão aí, o ponto médio do segmento EF vai ser o ponto M, né? E esse ponto M vai ter coordenadas menos 2 e 1 meio. Justamente esses carinhas aqui, ó. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B eu quero o ponto médio do segmento LM, né? Então vamos lá. Eu vou chamar de ponto N, né? Então eu quero saber o x do ponto N, que é o ponto médio, né? E aqui eu só somar as duas abscissas. 3 mais 3 sobre 2. 3 mais 3 dá 6, dividido por 2 dá 3. O y do ponto médio, que eu chamei de n, vai ser menos 4, né? Mais 2, dividido por 2. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2, né? Aí divido por 2, que dá menos 1. Conclusão, o ponto médio do segmento LM, vou chamar de ponto N, vai ser o ponto 3 e menos 1. Então tá aqui os dois pontos médios, né? O ponto M é do segmento EF e o ponto N é do segmento LM. Então ponto médio é muito tranquilo, basta você fazer a média aritmética aí, né, das abscissas e depois das ordenadas. Vamos lá, exercício 4. Ele vai envolver aí o ponto médio também de um segmento, né, juntamente com distância entre dois pontos. Então vamos ver aqui. Então os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana AM do triângulo ABC. Então vamos aqui comigo, ó. Ele dá 3 pontos. Ponto A, né, o ponto A é 2 e menos 4. Informa aí o ponto B. Ponto B é menos 2 e 1. E também fala aí do ponto C, né, que é o ponto menos 4 e 5. 3 pontos, né? Quando você tem 3 pontos, né, e ele está dizendo que são vértices de um triângulo, então eu posso desenhar aqui o triângulozinho para me ter uma ideia do que ele está falando. Então tá aí os 3 pontos formando um triângulo. Ele quer o comprimento da mediana AM, né? Como assim?
o que é a mediana? É um segmento de reta, no caso aqui que vai sair do ponto A e vai até o ponto médio, né, do lado oposto. Por isso que ele chamou de mediana AM, porque ela sai do ponto A. Então você tem que desenhar essa mediana aqui. Aí a mediana ela chega dividindo o lado aqui, né, ao meio. Então esse ponto M aí é o ponto médio do segmento BC. Então o que eu vou fazer primeiro aqui? Determinar quem é esse ponto médio, né? Então eu vou calcular aqui o X do ponto médio, que é basicamente o que eu estava fazendo na questão anterior, né? Eu vou pegar as abscissas do ponto B e C. Então eu vou pegar aqui o menos 2 e somar com menos 4 e dividir por 2. Fazendo essa conta aí vai dar menos 3. Vou me adiantar aqui um pouquinho, beleza? Porque é menos 6 dividido por 2. Fazendo agora a ordenada do ponto médio, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 1, né, e o 5. E somar e dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 3. Portanto, o ponto médio é o ponto menos 3 e 3. A questão pede é o comprimento da mediana, ou seja, ele quer saber qual é a distância do ponto A até o ponto M. Aí para calcular a distância, aí você vai usar a nossa formulazinha, né? Tem sempre lembrar que tem uma fórmula para calcular a distância na geometria analítica, que é o que a gente está fazendo lá nas primeiras questões. A soma aí de 2 quadrados. Beleza? Aí você vai pegar o que agora? Você vai ter que observar o que? Preste atenção no ponto A e no ponto M. Você vai olhar para a abscissa de A e para a abscissa de M. A abscissa de A é 2. A abscissa do M é menos 3. Então você vai fazer 2 menos da fórmula. E o menos 3 aqui, porque é a abscissa do ponto M. No outro parênteses, você vai colocar menos 4, porque é a ordenada do ponto A, menos da fórmula, 3, porque é a ordenada do ponto M. E aí fechou, é só fazer conta agora. No primeiro parênteses vai ficar 5 ao quadrado, né? Porque o menos com menos fica mais, 2 mais 3 dá 5, 5 ao quadrado, 25. No segundo parênteses vai ficar menos 7. Aí menos 7 ao quadrado dá 49. Então vamos fazer aqui 25 mais 49, né, dá 74, né? 74. Beleza? 74, será que dá para simplificar por algum número? Vamos ver aqui. Vamos ver se dá para fatorar. 74 eu posso dividir por 2, né? Que dá o quê? Dá 37. 37 é um número primo, né? Então 37 só dá por 37, que dá 1. Ou seja, o 74, se você quisesse mexer, seria 2 vezes 37. E aí o 2 é primo e o 37 também é primo. Não tem muito o que fazer aí, então você tem que deixar do jeito que está, que é a raiz de 74 mesmo. No máximo aí você pode aproximar na calculadora o valor da raiz de 74. Depois disso não tem como simplificar mais, beleza? E é isso. Então o tamanho da mediana aí é a raiz de 74. Ok, então vamos lá, questão 5. Vamos ver se vai dar tempo. Na figura a seguir, o triângulo de vértices 6 e 0, que é o ponto A. Então logo botar aqui é 6 e 0. A origem, né? Todo mundo já sabe que é 0 e 0. E B, né? E B, eu não sei quanto é aqui. É um retângulo, né? E sua hipotenusa mede 8. Então eu sei que a hipotenusa aqui é 8. Determine as coordenadas de B. Bom, vamos aqui. Bom, esse triângulo verde, o que eu posso falar sobre ele? Ele é um triângulo retângulo, porque os eixos coordenados ele formam um ângulo de 90 graus, né? A hipotenusa é 8,
A base desse triângulo, com certeza, é 6. Por que é 6? Porque a abscissa do ponto A aqui é 6, né? Então quer dizer que daqui da origem para cá vai ser 6. Beleza? A altura desse triângulo, eu não sei, né? Eu não sei a altura desse triângulo. É justamente o y do ponto B aqui, ó. Né? Porque a ordenada, ao contrário, desculpa aqui. 0y, né? É 0 a abscissa. E a ordenada eu não sei. Né? É justamente aqui o valor desse y, né? Vamos encontrar. Como é que acha esse y aí? Alguém tem alguma sugestão? Pitágoras, né? Pitágoras, né? Então, eu vou fazer aqui y ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 8 ao quadrado. Né? O y e o 6 são os catetos. Então, vai ficar y ao quadrado mais 36 igual a 64. Y ao quadrado igual a 64 menos 36. 64 menos 36 vai dar quanto? 64 menos 36 vai dar 28, não é assim? 28. Então, o y vai ser, né, a raiz de 28. A raiz de 28 você pode fatorar assim, é 4 vezes 7. Né? Então, você extrai aqui a raiz do 4, fica 2 raiz de 7. Então, isso vai ser a altura desse triângulo. 2 raiz de 7. Portanto, né, as coordenadas do ponto B vai ser quem? Vai ser 0, porque ele está aqui, ó, alinhado com a origem. E a altura dele é 2 raiz de 7, que é justamente a ordenada. Na letra B, ele pede a medida da mediana relativa à hipotenusa. Aí, né, ele quer esse aqui, ó. O que acontece? Você poderia fazer isso aí usando a questão do ponto médio, do jeito que eu fiz a questão anterior. Só que como a gente está com pouco tempo, vou dar aqui um pulo do gato enorme, né? E eu vou contar uma propriedade para vocês do triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo ele tem uma propriedade que a mediana relativa à hipotenusa, no caso aqui, a nossa mediana aqui, sei lá, vou chamar de A, né? A mediana sempre é metade da hipotenusa. Né? Isso é uma propriedade dos triângulos retângulos. Só os triângulos retângulos que têm essa propriedade. A mediana relativa à hipotenusa em qualquer triângulo retângulo sempre é metade dela. Ou seja, a mediana aí, que é o nosso A que eu chamei aqui, beleza? É 4. Beleza? E ele quer o baricentro desse triângulo, né? Na letra C. Depois vocês anotem aí, né? Que a mediana de um triângulo retângulo sempre é metade da hipotenusa. Isso é uma propriedade de qualquer triângulo retângulo. Não é só porque é coincidência aqui, não. Bom, na letra C, o baricentro do triângulo. Aí o baricentro, né? Você precisa fazer parecido com o ponto médio. Você precisa fazer a abscissa do baricentro e a ordenada do baricentro. Então o que você vai fazer? Você vai somar as 3 abscissas e dividir por 3. Então, no caso aqui, você vai pegar as coordenadas do ponto O, as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Então, você vai fazer aqui, somando as abscissas, 0 do ponto O, 6 do ponto A e 0 do ponto B. E divide por 3. Então, aqui vai ficar 6 por 3, vai dar 2. Fazendo agora a ordenada. 0 do ponto A, ponto O, desculpa. 0 do ponto A, né? E 2 raiz de 7 do ponto B, né? Essa interrogaçãozinha aqui é 2 raiz de 7.
e divide isso aqui por 3. Então, basicamente vai ficar 2 raiz de 7 sobre 3, porque não dá para simplificar mais nada. Portanto, o baricentro aqui vai ser o ponto 2 e 2 raiz de 7 sobre 3. E fechou. Ok? E é isso.